Mateus 28, versículo 16. E os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando ouviram e adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça nessa noite. Graças ao Senhor por a oportunidade de estar na tua casa, na tua presença, Pai. Senhor, a tua palavra foi lida nessa noite, e que nessa noite nossos corações estejam sedentos por essa palavra, Pai. Ó Pai, que a tua palavra vem fazer no nosso coração o que lhe compraz em ser feito, ó Pai. Que nenhum que adentrou essas portas saia da mesma forma, mas nós venhamos ser transformados através da tua palavra, Pai. Pois o Senhor mesmo diz que através da tua palavra vem a fé, que essa fé venha ser gerada cada vez mais em nossos corações, que venha o conhecimento da tua vontade sobre nossas vidas, que nós possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas nessa noite, ó Pai, e que nós possamos estar receptivos, ó Pai, com o coração quebrantado, que todo ladrão da semente nessa noite venha cair por terra, mas que o Espírito Santo do Senhor venha visitar cada vida, cada coração aqui nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Então nós somos discípulos do Senhor. O Senhor, Ele veio a essa terra, o Senhor, Ele trouxe a palavra do Senhor, de Deus sobre nós. O Senhor, Ele veio, Ele operou os seus milagres, o Senhor, Ele preparou os seus 12 para que pudesse continuar aquilo que Ele fez. Ele teve o seu tempo, Ele teve a sua obra, e tudo aquilo que Deus tinha colocado para Jesus fazer, Ele fez nessa terra. Tudo aquilo que, através da palavra, através de profetas, tinha sido profetizado que Jesus faria, Ele fez nessa terra. Ele curou, Ele libertou, Ele salvou, Ele multiplicou o pão, Ele fez diversos milagres. Mas uma das coisas mais importantes que Jesus fez nessa terra foi deixar a palavra dele para nós. Uma das coisas mais importantes que Jesus fez nessa terra foi trazer a salvação ao homem que estava perdido. Através dessa palavra, através dessa salvação, hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui. Então o Senhor, Ele nos ensinou através de sua vida qual é a forma de nós nos comportarmos diante da sociedade. O Senhor, Ele nos ensinou, nos moldou e nos transformou através da sua palavra. A palavra de Deus, quando ela vem ao nosso encontro, ela nos transforma. Quando nós abrimos o coração e deixamos essas palavras entrar no nosso coração, nós somos transformados de glória em glória. Mas é necessário que eu e você abrimos o coração. Então, o nosso maior exemplo de caminhada, o nosso maior exemplo a ser seguido é Jesus. Então, da mesma forma que Jesus, ele teve dificuldades, ele teve oposições, ele teve lutas nessa terra, nós também, como discípulos dele, nós teremos. Muitas das coisas a qual acontece na nossa vida, nós não entendemos, nós não, às vezes, compreendemos, mas nós temos que crer que existe um Deus que guia cada um de nós. Nós temos que entender que tem um Deus que guarda por cada um de nós. Se Jesus, às vezes, foi perseguido, se Jesus foi, às vezes, caluniado, quem dirá nós? Quem dirá cada um de nós se nós não vamos ser? Se Jesus, sendo Jesus, Ele passou por dificuldade nessa terra, quem dirá nós que somos os seus discípulos, os seus seguidores? Quem dirá nós que somos pecadores? Jesus, em momento algum, Ele cometeu pecado. Jesus, em momento algum, Ele foi contra a vontade de Deus. Mas Ele teve que passar cada uma dessas coisas para nos ensinar que nós também podemos vencer. Pois a palavra dele diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas dificuldades, porque como nós somos humanos, ele também viveu na forma humana. Então ele conhece as nossas necessidades. O Senhor, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas limitações. Por isso que a todo momento que a gente necessita, o Senhor está ao nosso lado. Para quê? Para nos colocar de pé. Quando nós caímos, quando nós fraquejamos, a mão do Senhor está do nosso lado. Da mesma forma que quando Pedro ia afundando ali no mar, o Senhor estendeu a mão e trouxe Pedro novamente à superfície. Por quê? Porque em um momento Pedro deixou de acreditar no Senhor, mas a todo momento o Senhor está ao nosso lado para nos levantar. O Senhor a todo momento está do lado da sua igreja, do seu povo, dos seus filhos, para levá-los a permanecermos caminhando na caminhada que Ele tem para cada um de nós. Então o maior exemplo que nós temos que ter é Jesus em nossa vida. Jesus, Ele vai nos levar cada vez mais a ser transformados, a ser moldados. Nós devemos caminhar nas mesmas pisadas que o Senhor pisou. Então nós devemos ter Ele
como o autor e consumador da nossa fé, aquele a qual nós seguimos, aquele a qual nós nos espelhamos. Da mesma forma que o Senhor permitiu que a missionária teve esses anos da nossa vida, para nós também ela é um espelho, uma pessoa a qual nós podemos tirar uma lição de vida através dos ensinamentos e através da vida dela. Então o Senhor às vezes permite essas pessoas nas nossas vidas, para que essas pessoas reflitam a imagem de Jesus. E da mesma forma que o apóstolo Paulo falava, sejam meus imitadores da mesma forma que eu fui de Cristo. Então nós devemos pegar esse exemplo de bom que ela deixou para nós e imitarmos aquilo que ela fez por cada um de nós. Esse amor, essa entrega, essa compaixão, essa misericórdia, aquilo que ela nos ensinou todos esses anos. Da mesma forma que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, da mesma forma que o nosso Senhor Jesus nos ensinou um modelo a qual nós devemos ser. Nós devemos andar, nós devemos caminhar. Nós não devemos somente ser pessoas que entram entre essas portas, sentam nessas cadeiras, ouvem a palavra e saem da mesma forma. Mas cada vez que nós adentrarmos essa porta, essa palavra deve entrar nos nossos corações e nos transformar, para que cada dia mais nós possamos morrer para nós e viver para Cristo. Para que cada dia mais seja tirado aquilo que é meu e entre algo que é de Jesus. Para que cada dia mais as pessoas possam ver a imagem de Jesus através da minha vida. Porque nós devemos ser reconhecidos e conhecidos como homens e mulheres de Deus, pessoas que carregam a presença do Deus vivo. Nós não devemos ser conhecidos às vezes somente pela nossa profissão, somente pelo nosso estado social, mas nós devemos ser conhecidos como homens e mulheres de Deus, pessoas que onde passam, trazem e carregam a presença de Deus sobre a sua vida. Onde nós colocarmos a planta do nosso pé, nós devemos levar a presença do Senhor Jesus. As pessoas devem ver e conhecer Jesus através da minha e da sua atitude, através das nossas palavras sim, mas mais da nossa atitude. Onde que as pessoas verem nós, eles devem ver, ali estão verdadeiramente cristãos. Pois no passado, as primeiras vezes que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, era porque eles pareciam ser como Cristo era. É da onde veio o nome cristão, pequenos Cristo. Aquelas pessoas refletiam aquilo que Jesus tinha ensinado. E da mesma forma somos nós. Nós devemos refletir aquilo que Jesus nos ensinou. Nós devemos carregar essa presença dentro de nós. Então Jesus, ele foi o nosso maior exemplo, a qual nós devemos seguir, a qual nós devemos espelhar. E ele diz que se nós estivéssemos nele, nós faríamos obras maiores do que a que ele fez. Então hoje é a nossa oportunidade. O Senhor ele tem nos chamado, o Senhor ele tem nos capacitado, tem nos preparado para que nós possamos permanecer na obra que Ele nos ensinou a fazer. O Senhor nos capacitou durante esses anos para que nós possamos levar essa salvação, levar esse amor a outras pessoas que estão precisando. Às vezes do nosso lado tem pessoas precisando deste amor e muitas vezes nós não compartilhamos. Pessoas às vezes dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, precisando deste amor e nós não compartilhamos deste amor. Muitas vezes a gente compartilha a raiva, compartilha a ira, compartilha às vezes as nossas feridas, mas não compartilhamos deste amor que nos sarou, deste amor que nos salvou. E o que nós devemos é compartilhar isso, para que da mesma forma outras pessoas possam conhecer este amor. Muitas das vezes as pessoas não estão precisando de dinheiro, não estão precisando às vezes de coisas materiais, mas está precisando de conhecer este amor. Tem tantas pessoas feridas emocionalmente, tantas pessoas frustradas, tantas pessoas angustiadas, e muitas das vezes pensando até que não tem valor nenhum. Por quê? Porque muitas das vezes ele não conhece este amor de Cristo, da mesma forma que nós conhecemos no dia de hoje. Então que nós possamos compartilhar deste amor, que nós possamos ser imitadores de Cristo, que nós possamos ser pessoas que refletem a imagem de Cristo. E nesse contexto, uma das lições que o Senhor deixa para nós nesse texto é que cada um de nós temos uma missão. Qual que é a missão que o Senhor deixou para cada um de nós? Propagar a palavra dele nos 4 cantos deste mundo. Ide por toda a terra e pregai a palavra do Senhor. Então essa é uma das missões que o Senhor nos deu, que a todo momento nós pregar a palavra dele, para que em todo canto a palavra, o nome de Cristo seja conhecido. Então o Senhor nos deixou essa missão. Não é somente vir à igreja, não é somente conhecer e saber que existe um Deus, mas é eu compartilhar sobre esse Deus, é eu levar para o mundo aquilo que hoje eu recebi, é eu levar para o mundo, para as pessoas, aquilo que me alcançou. Então eu devo falar de Jesus a todo momento, como disse Agostinho, eu devo pregar a todo momento, e se necessário for, usar palavras.
aquilo que as pessoas vão ver em mim vai dar crédito àquilo que eu vou falar. Não adianta a minha boca falar uma coisa, mas o meu comportamento mostrar outra. Eu tenho que pegar a Cristo, mas eu também tenho que viver a Cristo. Eu tenho que falar da palavra, mas eu também tenho que viver a palavra. Não é somente pregar palavras, mas é viver essas palavras. E através daquilo que eu vou viver, outras pessoas vão ver Cristo em nós. E vão querer conhecer este Cristo e viver esta palavra. Quão bom, quão confortante é para o nosso coração quando a gente escuta alguém falando assim: eu quero ser um cristão como fulano, eu quero ser um cristão como ciclano, eu quero ser um cristão como aquela pessoa. Mas quão triste é quando a gente escuta: se for para mim ser crente como fulano, eu prefiro até ir para o inferno. Eu já escutei pessoas falando isso. Por quê? Porque às vezes o testemunho que nós às vezes deixamos para as pessoas são testemunhos que é contra aquilo que Cristo nos ensinou. Então nós devemos semear este amor, cumprir a missão, não somente por obrigação, mas cumprir a missão de Cristo com o amor. Se a gente parar para olhar aquilo que Cristo ele fez, tudo ele fez sob a direção de Deus, sob a direção do Espírito, sobre a direção da palavra. E uma das coisas muito importantes que nós, como os filhos e filhas de Deus e igreja do Senhor, devemos ter em mente, é que nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus, não pelas nossas vontades ou não pelo aquilo que nós queremos, mas como a própria palavra diz que o vento ele sopra, a gente não vê de onde ele vem nem para onde ele vai, mas a gente tem que ser como o vento, a gente tem que ser guiado, não sabendo para onde vemos ou para onde vai, mas guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, quando ele nos guia, vai levar às vezes para um lugar onde a gente não tem entendimento, ou a gente não sabe, mas a vontade de Deus ela vai se cumprir na nossa vida. Quando no Velho Testamento, lá em Ezequiel, o Senhor dá para aquele profeta a visão de um vale de ossos secos. A visão do vale de ossos secos não, quando ele dá a visão sobre um rio, e manda o profeta chega diante daquele rio e para diante daquele rio, e o Senhor manda ele começar a caminhar sobre aquele rio, e ele começa a andar e as águas davam nos seus tornozelos. O Senhor manda ele andar mais um pouco e essas águas já se dão nos seus joelhos, e ele anda mais um pouco e as águas já estavam em seus ombros, e chega a um ponto onde que ele não mais consegue caminhar, mas ele já tem que atravessar a nados. Da mesma forma é a nossa vida cristã. Nós vamos começar às vezes na raseira, em lugares secos, mas gradativamente mais a gente tem que ir andando na presença do Senhor, guiado por esse Espírito, até chegar a um ponto onde não vai ser mais a minha vontade e a sua vontade, mas vai ser a vontade de Deus nos guiando, vai ser a vontade de Deus nos direcionando. Uma das coisas que eu aprendi nesses anos de caminhada, seguir a vontade de Deus, aparentemente parece ser uma coisa que não é fácil, mas quando a gente começa a viver a vontade de Deus, a gente vê e entende que a vontade dele é melhor do que a nossa própria vontade, porque a nossa vontade muitas das vezes é pecaminosa, a nossa vontade às vezes nos leva para caminhos tortuosos, porque a própria Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas ao final dele são caminhos de perdição. Então hoje eu quero uma coisa, amanhã eu já quero outra. Como que eu vou alicerçar a minha caminhada e a minha vida sobre conceitos meus que são falhos? Mas quando eu confio em Deus e entrego a minha vida para Ele, os caminhos dele são caminhos de verdade, caminhos que irá ser o melhor para nossas vidas. Olha para nós há um tempo atrás, a primeira vez quando nós viemos a uma igreja, ou que nós entregamos nossa vida, quantas incertezas, quantas dúvidas, quantos medos, mas olha hoje o que o Senhor fez na minha vida, na sua vida, olha a transformação que o Senhor fez na nossa vida. Então não existe lugar melhor ou circunstância melhor do que eu entregar minha vida para Jesus e confiar e saber que o que Ele tem para cada um de nós é melhor do que a nossa própria vontade. Quantos de nós que às vezes tomamos atitudes precipitadas e depois nos frustramos com as nossas atitudes? Quantos de nós que às vezes no calor das emoções tomamos posicionamentos que não era para ser posicionado e depois quando a gente chega lá na frente que a gente vai colher o resultado das nossas escolhas, a gente não quer? Por quê? Porque a gente agiu de cabeça cheia, porque a gente agiu não na vontade do Senhor, mas na nossa vontade humana. Quantas vezes que eu já quebrei a cara por causa disso? Quantas vezes que eu tomei decisões precipitadas e me arrependi? Por quê? Porque foi uma decisão de acordo com a minha vontade, o meu conhecimento humano. Não foi uma atitude tomada na direção do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes que nós, às vezes,
temos uma coisa no coração, mas quando nós colocamos diante do Senhor, o Senhor fala que não é para fazer. E nós ficamos frustrados, nós ficamos irados, nós às vezes até queremos sair da presença do Senhor, porque às vezes Ele não diz o não. Mas quando a gente passa desse momento de raiva e confia no Senhor, a gente vê quão grandes coisas o Senhor fez através dessa oportunidade da gente obedecer a palavra dEle. Quantas coisas que o Senhor fez na minha e na sua vida através de quando nós deixamos de viver a nossa vontade para viver a vontade dEle. Então nós devemos ser dessa forma, guiados pela vontade do Senhor, por uma direção, da mesma forma que Jesus, Ele foi guiado. Porque Jesus também, como homem, Ele teve vontade de existir. Portanto, que quando a gente vê a oração dele, o que Ele fala? Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo, não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade do Senhor. Naquele momento, o Senhor, da mesma forma que nós às vezes sentimos medo, o Senhor também sentiu medo. Mas em vez de Ele obedecer àquela vontade dele, Ele obedeceu à vontade do Senhor, porque o Senhor tinha um propósito na vida dele, o Senhor tinha uma missão. E da mesma forma que o Senhor não desistiu por causa de nós também não podemos desistir por causa daqueles que o Senhor colocou para que nós possamos alcançar. Da mesma forma que o Senhor não desistiu e nossas vidas fomos alcançadas, também tem vidas que vão ser alcançadas através da nossa vida. Da mesma forma que através da vida do pastor Geraldo, muitas vidas foram alcançadas porque ele não desistiu, da mesma forma que a missionária também não desistiu e muitas vidas foram alcançadas, da mesma forma somos eu e você. Muitas vidas vão ser alcançadas através da minha vida e a vida sua. Muitas vidas vão ser alcançadas a partir do momento que eu e você falam assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me, faz em mim a tua vontade, não mais a minha. Quando nós decidimos confiar e entregar para que a missão do Senhor venha cumprir na minha e na sua vida. Como muitas vezes eu escutei, aqui nessa igreja, muitas vezes hoje a gente não consegue enxergar, mas aqui tem pastores, tem filhos de pastores, tem missionários, tem pregadores, tem levitas, tudo aqui neste lugar. E quando chegar o determinado tempo do Senhor e que cada um de nós decidimos entregar a nossa vida para Ele, cada uma dessas promessas vai se cumprir. Às vezes o meu filho hoje, o filho do irmão, o filho do Ronildo, a filha dos irmãos, amanhã vão ser os pastores dessa igreja. Às vezes o meu filho, o seu filho, amanhã vão ser os missionários que estarão ganhando alma. Amanhã serão os levitas que estarão ministrando louvores ao Senhor. Então cada um de nós temos que nos posicionar diante do Senhor para aquilo que Ele tem para nossas vidas nesses dias. Esquecendo... Aleluia. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, a fim de alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus. Eu tenho que esquecer das coisas que já ficaram, mas é seguir para frente, focando em Cristo, focando naquilo que Ele tem para cada um de nós. Eu creio que cada um de nós aqui temos um propósito temos um propósito, um projeto de Deus na nossa vida. Mas vai se cumprir esse propósito no dia que eu e você tomarmos posição. O Senhor já nos falou para que nós possamos ir e pregar a palavra dEle a todo momento, pregar a tempo e fora de tempo. Nós temos essa missão, propagar as boas novas. E a segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que nós temos que ensinar tudo aquilo que nós aprendemos. Eu não acredito que o Senhor nos deu a oportunidade de aprendermos várias coisas até hoje para que esse conhecimento ele venha ficar dentro de nós. Mas o conhecimento verdadeiro, ele é adquirido para que ele possa ser propagado. O verdadeiro conhecimento, ele tem que ser aprendido, mas ele também tem que ser ensinado. Da mesma forma que hoje o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer deste amor, de conhecer dessa palavra, nós devemos levar este conhecimento a outras pessoas. Nós devemos levar o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, tudo aquilo que nós aprendemos, nós devemos compartilhar. Quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo. Quanto mais eu distribuo, mais o Senhor Ele traz sobre a minha vida. Tem pessoas que têm tanto conhecimento, mas são pessoas egoístas, que acham que o conhecimento é só para si e não compartilha este conhecimento. Tantas pessoas que ao nosso lado às vezes precisa de uma palavra, precisa às vezes de um conhecimento que para ser transferido, mas nós muitas vezes retenhamos só para nós e não compartilhamos. E o Senhor nos ensina através dessa palavra que nós devemos ensinar as pessoas a buscar ao Senhor, ensinar as pessoas a obedecer a palavra, ensinar aquilo que nós também fomos ensinados. Então nós devemos ir e não somente pregar, mas nós devemos ensinar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Aleluia. Ensinar tudo aquilo que esses anos o Senhor tem nos dado a oportunidade de conhecer. Pois qual seria a lógica
de eu reter o conhecimento para mim? Se o conhecimento é para ser passado, se o conhecimento é para ser levado a conhecimento de outras pessoas. Da mesma forma que o meu filho, o seu filho, ele aprende com a nossa experiência, também outras pessoas vão aprender com a nossa experiência. Hoje eu vou passar para o meu filho aquilo que ao longo dos anos, os meus pais, os meus avós, as pessoas que estavam ao meu redor me passaram. Porque se essas pessoas não tivessem me passado esse conhecimento, às vezes hoje eu não teria nada para compartilhar. Mas através daquilo que eu aprendi, tanto da palavra e tanto da vida, hoje eu posso compartilhar, eu tenho experiências, eu tenho coisa para ensinar aqueles que estão ao meu redor. Então, da mesma forma, é nós, na presença de Deus, devemos compartilhar e ensinar aquilo que o Senhor nos ensinou durante esse tempo. E a terceira coisa que eu aprendo sobre este texto, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele falou que em momento algum Ele não nos deixaria, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, se o Senhor prometeu que vai estar conosco, Ele vai estar. A palavra diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Toda a promessa de Deus na minha e na sua vida vai se cumprir. Mas para que a promessa de Deus se cumpra na minha e na sua vida, é necessário que nós nos posicionamos. Aleluia. A promessa de Deus, para se cumprir, é necessário que eu e você nos posicionamos. Não basta somente ouvir a palavra de Deus, não basta somente ter uma promessa, mas para a promessa de Deus se cumprir, é necessário que nós tomamos posse dessa promessa. Quando Deus faz a promessa para o povo de Israel que levaria eles para uma terra prometida, aquele povo ele não tomou posse da palavra de Deus. Então Deus, naquele momento, Ele fala que durante 40 anos aquele povo ficaria vagando pelo deserto, porque não creu na promessa. Os únicos dois que entrariam naquela terra seriam Josué e Caleb, porque os dois creram na promessa de Deus. Então, para que a promessa de Deus cumpra na minha e na sua vida, nós temos que crer nessa promessa. Nós devemos tomar posse. Se o Senhor falou, vai acontecer na nossa vida. Se o Senhor prometeu, vai se cumprir na minha vida. Mas eu não posso duvidar da promessa do Senhor. Eu não posso duvidar daquilo que o Senhor já falou que vai acontecer. A única pessoa que tem poder de impedir a promessa de Deus na minha e na sua vida somos nós. Ninguém pode impedir o agir de Deus, ninguém pode impedir a promessa de Deus na nossa vida, a não sermos nós. Nós que às vezes não permitimos que a promessa do Senhor se cumpra na nossa vida, porque o Senhor nos deu a liberdade de escolha. Nós que temos a oportunidade de escolher se nós vamos viver essa promessa ou não. Nós temos o privilégio de escolher se iremos caminhar ou se iremos parar. Nós temos a oportunidade de escolher aquilo que nós iremos fazer. Então o Senhor já deu a palavra, agora cabe a mim e a você caminhar sobre essa palavra. Cabe a mim e a você ter a direção que Deus já nos deu. O Senhor, a maioria das vezes que o Senhor falou comigo sobre alguma coisa que iria acontecer na minha vida, o Senhor somente falou aonde Ele queria me levar, o que Ele iria fazer, mas Ele nunca me revelou o caminho que eu iria ter que passar. Por quê? Se muitas vezes o Senhor nos revelar o caminho ao qual nós iremos passar, nós iremos desistir, porque às vezes nós olhamos somente para a dificuldade, olhamos somente para as coisas ao nosso redor, mas nós esquecemos daquele Deus que está conosco, nós esquecemos do Deus a qual nós servimos, o Deus que pode todas as coisas. A Bíblia fala que não existe nada impossível para Deus. Deus é o Deus todo-poderoso, Deus é o Deus que nos guarda, Deus no momento que nós estamos sendo gerados no ventre da nossa mãe. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos gerou, é o Senhor que nos formou, é o Senhor que nos faz deitar e acordar. A Bíblia fala que nós deitamos e acordemos porque o Senhor cuidou de nós, porque o Senhor tem cuidado de nós. Quantas dificuldades que nós passamos, mas o Senhor Ele continua nos mantendo de pé. O Senhor continua nos dando força para prosseguir, porque a nossa força ela vem de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, é aquele que nos dá a força para levantar cada manhã da nossa cama, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as coisas que eu tenho que viver neste mundo. Como que eu vou conseguir vencer as dificuldades se eu não tiver um Deus que guarde por mim? Se a gente olhar às vezes as pessoas que têm andado sem Deus, olha quão amargas que são essas pessoas, olha quão duro são o coração dessas pessoas. Por quê? Porque eles não têm um Deus que zela por eles, eles não têm um Deus que guarde por eles. Mas nós hoje, nós temos um Deus que guarda por nós, nós temos um Deus que está conosco a todo momento, nós temos um Deus que a todo momento está nos guiando, está nos guardando, está nos direcionando.
Para nós é um grande privilégio saber que existe um Deus que guarde. Para um pouco e analisa quantos livramentos que o Senhor nos deu essa semana, quantos livramentos que o Senhor já nos deu à nossa vida, quantos momentos que às vezes era para nós, às vezes, ter até perdido a nossa vida, perdido um membro. Olha quantos acidentes acontecendo ao nosso redor e a todo momento o Senhor tem nos guardado. Então nós temos um Deus que a todo momento Ele tem guardado por nós. Ele está cumprindo a promessa dEle, que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele está cumprindo a promessa dEle, que nos guardaria se nós estivéssemos obedecendo e caminhando com Ele. Então cabe a mim e a você querer viver na presença desse Deus, porque Ele não obriga ninguém a viver na presença dEle. Como uma pessoa disse para mim, o Senhor não obriga ninguém a amá-lo, mas nós somos obrigados a amar Ele. O Senhor, Ele não obrigou nenhum de nós a vir à presença dEle. Ele nos deu o convite, Ele nos deu a oportunidade, Ele nos deu o privilégio. Agora cabe a mim e a você querer amar esse Deus, que antes de eu amar Ele, Ele já me amou. Antes de eu fazer algo para merecer, Ele se doou na cruz para cada um de nós. Mesmo nós não merecendo, Ele decidiu em seu coração nos amar. Ele decidiu nos pagar o preço do nosso pecado. Ele tomou o lugar que era para mim e para você. Ele tomou o lugar nosso lá na cruz do Calvário. Então, irmão, tudo que nós fazemos hoje por Ele, não tem como eu retribuir aquele amor, este amor que nos alcançou. Não tem como eu retribuir essa graça de Deus que está sobre a nossa vida. Então a única coisa que eu posso fazer hoje é caminhar com esse Deus, é entregar a minha vida para esse Deus, é entregar o meu coração e caminhar todos os dias, porque é a melhor coisa que eu devo fazer. Aleluia. Não existe outro caminho a não ser o Senhor. Não existe outro lugar. Para onde iremos nós se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós se hoje nós não conseguimos mais viver longe da presença do Senhor? Aonde nós iremos hoje? Como o pastor de lei dizia, que o crente não presta nem para desviar, pois tudo que nós fazemos hoje, nós já sabemos que não há felicidade ali, não há vida. A vida verdadeira está em Jesus. E nós hoje já conhecemos essa vida. Hoje nós sabemos qual é o gosto de viver na presença de Deus. Hoje nós sabemos quão bom é estar na presença desse Deus. É ter a nossa alegria suprida, não por coisas físicas, coisas materiais, mas a nossa alegria é estar na presença do Senhor. Nós não conseguimos explicar o quão bom é estar nessa presença, mas nós só podemos viver essa presença. Se a gente for tentar às vezes explicar isso para as pessoas que não conhecem, as pessoas vão achar que nós somos loucos. Mas é loucura mesmo. A palavra de Deus diz que para aquele que perece, a palavra de Deus é loucura, mas para aquele que vive é o poder de Deus. E hoje nós temos vivido esse poder de Deus na nossa vida. A partir do momento que nós entregamos nossa vida a Jesus, eu não sei se alguém já experimentou algo melhor, mas eu nunca experimentei algo melhor do que estar na presença do Senhor. Aleluia. Como eu sempre digo, todos nós seres humanos, nós temos um vazio no nosso coração. E o único que é capaz de preencher esse vazio é quem? Quem que é o único que pode preencher o vazio no nosso coração? Jesus! Então como que nós vamos viver sem esse Jesus? Como que nós vamos viver fora da presença de Jesus? Como que nós vamos caçar outros caminhos para a nossa vida? Se as coisas estão difíceis hoje caminhando com Jesus, o problema não é Jesus, o problema somos nós. O problema nunca foi Jesus, o problema sempre fomos nós, pela dureza do nosso coração, às vezes pela arrogância, pela soberba, por achar que sabemos alguma coisa, ou por achar que podemos alguma coisa. Mas Jesus a todo tempo, Ele é a solução para a nossa vida. Basta somente nós confiarmos. É eu e você tirar a mão e deixar Jesus operar em nossas vidas. É eu ser somente um instrumento. Um instrumento, ele não tem vida própria, mas ele precisa de alguém para conduzir ele. Da mesma forma somos nós. Nós não devemos ter vida própria, mas nós devemos entregar a nossa vida para Jesus, para que Ele possa nos conduzir. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então hoje nós somos novos diante do Senhor. A nossa vida hoje, ela deve ser conduzida somente pela vontade de Deus, pela vontade, pela palavra. Nós devemos caminhar sobre isso, sobre a palavra de Deus e sobre o Espírito de Deus. Nós devemos amar esse Deus acima de todas as coisas. Nós devemos amar esse Senhor da mesma forma que Ele nos amou, entregando a sua própria vida. Não é às vezes nós temos que morrer fisicamente, mas é nós morrer para a nossa vida, para que a vontade de Deus viva em nós, para que a vontade dEle permaneça e prevaleça sobre a nossa vida. Então que nessa noite
nós possamos aprender com essa palavra. Aquilo que o Senhor deixou para cada um de nós fazer, que nós venhamos fazer. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então isso é a nossa obrigação, indiferente de ser pastor, indiferente de ser obreiro, indiferente de ser membro. É uma ordem para todos os filhos de Deus, pregar o evangelho. Não é somente para os líderes, não é somente para o pastor, mas é para todos os filhos de Deus, todos que foram alcançados pela graça de Deus, todos que foram alcançados pelo amor de Deus. E isso hoje é uma direção de Deus para a nossa vida, de nós pregarmos o amor dele, pregar a palavra dele. Então que nós possamos viver este amor, que nós possamos viver a palavra do Senhor, não ser somente ouvintes da palavra, mas sermos praticantes dessa palavra. Que nós possamos deixar o nosso conhecimento humano, que nós possamos deixar o nosso ego humano, o nosso conhecimento do homem, para que nós possamos viver a vontade de Deus. Porque olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e jamais chegou ao coração do homem aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. Então, de maneira nenhuma, nós conseguiríamos entender aquilo que o Senhor tem para nós, mas nós temos que confiar e saber que a vontade dele para a nossa vida é boa, é perfeita e agradável. Que a vontade dele para a nossa vida é como de um pai pelo filho, como de uma mãe pelo filho. Qual o pai ou qual a mãe que quer o mal para o seu filho? Nenhum. Todos nós queremos o melhor para nosso filho. Então, como Deus ele é o nosso pai, ele quer o melhor para cada um de nós. Ele quer o melhor, até melhor do que nós mesmos, porque o nosso coração é enganoso. As nossas vontades humanas são pecaminosas, mas a vontade de Deus, ela é boa para a nossa vida. Que nós possamos viver cada dia mais, que nós possamos não deixar este fogo que um dia o Senhor acendeu em nosso coração, se nós não deixamos ele apagar, mas que cada dia nós possamos colocar mais lenha nesse fogo, que cada dia mais o nosso coração seja incendiado pela presença do Espírito Santo, que a esse coração que um dia queimou, hoje ele possa queimar cada vez mais e mais e mais. Que nós possamos entender que o Senhor quer nas nossas vidas, que Ele nos chamou para esse tempo, para essa geração, para essa igreja, para essa comunidade, para que nós venhamos fazer a diferença, para que nós possamos ser instrumento dele na propagação do Evangelho. Da mesma forma que nós fomos alcançados, que a nossa vida alcance outras pessoas. E não pense somente hoje na vida nossa, não pense somente no hoje, mas pense naqueles que virão atrás de nós, aqueles que vão vir após nós, que nós possamos deixar também um legado de Deus para aqueles que venham atrás de nós, queiram servir esse Deus, que nós possamos ser pessoas que vão ser referência para outras pessoas da presença de Deus, que nós possamos fazer a diferença na nossa casa, no nosso casamento, na nossa igreja, na sociedade, no nosso emprego, onde que nós formos, nós possamos fazer a diferença e sermos homens e mulheres de Deus, conhecidos como homens e mulheres de Deus, que as pessoas ao olharem para nós, seja da mesma forma que quando eles olharam para Moisés, eles viam a face de Moisés refletindo a glória de Deus, portanto eles nem podiam olhar para a face de Moisés, porque ele estava cheio da glória de Deus. Que nós também venhamos ser carregadores dessa glória, que nós possamos carregar essa glória dentro de cada um de nós. Então, que nós possamos viver isso. Nós temos uma missão, nós temos que ensinar tudo o que nós sabemos e nós temos que crer que Ele estará conosco, que Ele não nos deixa órfãos, que Ele não nos deixou só, mas que Ele está conosco todos os dias e Ele irá continuar conosco até a consumação do século. Em momento algum Ele nos deixou e nunca nos deixará, pois Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para arrependa. A presença dEle está neste momento, a presença dEle está dentro de cada um de nós, a presença dEle está lá na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho. Basta somente confiarmos e crermos e caminhar com Ele. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Aleluias. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça nessa noite, nós agradecemos pela Tua palavra dita aos nossos corações, ó Pai. Ó Pai, nós queremos sim ser instrumento do Senhor nessa geração, ó Pai. Nós queremos sim, ó Pai, ser instrumento do Senhor na nossa casa, na nossa família, na sociedade, Pai. Nós queremos sim, ó Pai, ser homens e mulheres
cheios do Teu Espírito Santo, cheios do Seu poder, ó Pai. Nós não queremos ser conhecidos somente por pessoas que participam de um culto religioso, que participam de uma religião, mas nós queremos ser conhecidos como homens e mulheres de Deus que carregam a Tua presença, Pai. Ó Pai, desperta novamente em nossos corações o fogo do Teu Espírito Santo, nos ajude a manter aceso a chama que um dia o Senhor acendeu em nossos corações, que esse fogo ele venha queimar, venha cada vez mais, ó Pai, nos levar a fazer a vontade do Senhor, Pai, pois cada um de nós temos um propósito, nós temos uma missão, e que essa missão não venha ser abortada em nossa vida por causa nossa, mas que nós possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor nos direcionou para fazer, para fará, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, ser instrumentos na mão do Senhor, que nós possamos, ó Pai, levar as boas novas do Senhor para aqueles que ainda precisam conhecer ao Senhor, Pai. Ô Senhor Deus, nos ajude a calar todas as vozes que estão na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos ouvir somente a voz do Senhor, para que nós possamos somente saber da direção que o Senhor quer para nossas vidas, ó Pai. Venha despertar em nós, venha despertar em nós o desejo de buscar ao Senhor, de buscar a Tua face, de buscar a Tua presença, Pai. Venha despertar em nós novamente, ó Pai, o amor pela presença do Senhor, pelos Teus atos, ó Pai. Pai, que nós queremos cada dia mais ansiar em estar em Tua presença, Pai. Ó Pai, que no nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, que tudo aquilo que o Senhor, Pai, tem planejado para cada um de nós que venha se cumprir, e que nós possamos verdadeiramente dizer: eis-nos aqui para o Senhor, que não sejam somente palavras vazias, mas que seja o desejo de nosso coração, ó Pai, que o Senhor venha nos usar, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos preparar, ó Pai, que nós possamos ser flechas na mão do Senhor, flechas incendiadas, ó Pai, para que possamos, ó Pai, propagar as boas novas do Senhor, para que onde nós venhamos estar, nós possamos levar a presença do Teu Espírito Santo, e vidas venham ser alcançadas, vidas venham ser salvas, e vidas venham ser transformadas através da Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos nessa noite pela oportunidade, pela Tua palavra, e agradecendo ao Senhor por essa igreja aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Aleluia! O Senhor Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que nós possamos estar na presença, viver na presença e carregar essa presença com nós. Abraça o Espírito Santo essa noite. Senhor, nós te agradecemos. Que o amor do Senhor, a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida. Que o amor do Pai, a graça do Espírito Santo e as duas consolações do Espírito Santo estejam sobre sua casa, sobre sua família. Leve essa presença, carregue essa presença, traga a presença do Senhor sobre a sua vida. E que nós possamos